bem-vindos a mais uma aula e hoje de matemática, sim! E nós vamos dar continuidade aos assuntos do nosso livro didático. Nós já estamos iniciando hoje o capítulo 2 e nós vamos estudar um pouquinho sobre trajetos e ponto de referência. E aí, você sabe o que é um trajeto ou um ponto de referência? Não sabe? Então vem comigo que hoje nós vamos aprender um pouquinho desses dois itens muito importantes. Bora lá? Muito bem, crianças. Então olha só. Trajeto é o caminho que você percorre até chegar ao seu destino. Vamos imaginar o seguinte: quando você sai da sua casa para ir para a escola, você já prestou atenção no caminho que você faz? Qual é o caminho que você faz para ir para a escola? Então, esse caminho que você faz aqui, ó, saindo da sua casa até chegar à escola, se chama trajeto, tá bom? E ponto de referência? O que é ponto de referência, professora? Ponto de referência são determinados locais, né? Pode ser casas, pode ser prédios, pode ser construções, enfim. São pontos de referência que você observa, você olha ao seu redor, você olha no trajeto que você está fazendo para que você saiba voltar ao lugar que você foi, ou saiba voltar de casa para a escola, da escola para casa. Enfim, você precisa observar os pontos de referência que estão ao seu redor. Por exemplo, quando você faz o seu trajeto de casa até a escola, você observa, tem uma padaria, tem esse supermercado, tem essa loja. Então, todas essas observações que você faz e que você guarda na sua memória, ele se chama ponto de referência. Eu não sei se vocês já ouviram, quando alguém pergunta seu endereço, ou pergunta para sua mãe, para o seu pai, né? Qual é o endereço da sua casa? O endereço da minha casa é tal, 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 rua tal, número tal. E aí a pessoa te pergunta, para facilitar, será que tem um ponto de referência? E aí a sua mãe pode dizer, olha, a minha casa ela fica ao lado do supermercado tal. A nossa casa ela fica ao lado de uma construção assim, assim. Isso se chama ponto de referência. Os pontos de referência, eles servem justamente para nos ajudar, para facilitar a nossa vida a encontrar um determinado endereço ou então para a gente decorar um determinado caminho. E isso, crianças, é super importante para vocês, tá? Para que um dia, se vocês resolverem sair, vocês resolverem passear, é importante vocês gravarem os pontos de referência, porque se porventura acontecer alguma coisa e você se perder da sua mãe e do seu pai, você observando os pontos de referência, você consegue retornar ao lugar de onde você saiu. Então, para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, eu vou mostrar para vocês agora um vídeo para vocês tentarem compreender como funciona um pouquinho mais a questão de trajetos e ponto de referência. Assista aí comigo. Localizar-se, estabelecer caminhos e orientar-se para seguir a direção certa. Isso sempre acompanhou a história do homem na Terra. O que mudou ao longo do tempo foram os recursos, equipamentos, instrumentos, as características do espaço geográfico e, por consequências, os referenciais para a localização e para a orientação. Na nossa aula de hoje, vamos falar sobre trajetos e pontos de referência. Observem esta imagem. Esse é o estacionamento do trabalho de Carlos. Ele para neste mesmo local todos os dias, mas não sempre na mesma vaga, pois elas não são marcadas. Sempre que estaciona, não olha o número da vaga, mas sim o seu entorno, observando o que existe em volta para poder se orientar e encontrar o carro no fim do expediente. Hoje, ao parar o carro, ele observou que à sua direita havia uma vaga livre e em seguida um carro preto. Na sua frente havia uma vaga livre sem carro, atrás não haviam vagas, pois era espaço da rua, do trânsito, e à sua esquerda havia um poste de iluminação. Com essas informações, vocês acham que Carlos poderia encontrar o seu veículo?
Nós precisaríamos saber qual é o carro de Carlos para acertar? Carlos conhecia o seu carro, mas mesmo se outra pessoa precisasse encontrá-lo, com as orientações dos pontos de referência do entorno do carro, seria possível. Conhecer o que existe no entorno dos lugares que mais frequentamos é muito importante, e hoje todos farão um exercício para aprimorar esse conhecimento. Vamos lá? Quais elementos existentes em nosso dia a dia podem nos ajudar em nossa orientação? Um carro, uma árvore, uma pintura, um portão, um supermercado? O quê? São esses elementos que chamamos de pontos de referência. Observem o que é ponto de referência. Um ponto de referência também é uma indicação que permite conhecer uma posição. Pode se localizar tomando por base referenciais como ruas, construções, estradas, rios e etc. Situações comuns à maioria das pessoas, ou por meio de conhecimentos geográficos, tais como interpretação de plantas e mapas, domínio de noções sobre coordenadas geográficas, latitude e longitude, manuseio e leitura de equipamentos como GPS, bússola. Observe o que existe no entorno de sua casa e escolham 4 pontos de referência que mais te chamem a atenção. Não esqueçam de observar construções, casas, prédios, parques, comércios, até mesmo placas, árvores, semáforos, pinturas e etc. Agora, registrem no caderno o que observaram da seguinte maneira. Desenhe sua casa e, por meio de setas e quadros, identifiquem de forma escrita ou com desenhos os pontos de referência observados. Agora vamos pensar no que encontramos em nosso trajeto de casa até a escola. Lembrando que trajeto é a distância que precisa ser percorrida para se chegar de um lugar a outro. Agora que você já sabe o que são pontos de referência e trajetos, ficou mais fácil de se localizar? Para finalizar, observem a charge abaixo. Vejam que o comandante queria cancelar o pouso por não saber onde se localizava a pista de pouso. Mas o copiloto informou que estava tranquilo, pois sabia que a pista de pouso estava bem ao lado de um monte de garrafas que era o seu ponto de referência. Façam a leitura e confiram comigo a imagem abaixo. Não estou conseguindo localizar a pista. Vamos abortar o pouso. Vamos abortar o pouso. Tá tranquilo, comandante. A pista é bem do ladinho daquele monte de garrafas. Vejam como uma referência foi muito importante para localizar a pista de pouso. Muito bem, e aí, gostaram do vídeo? Conseguiram compreender um pouquinho mais sobre trajetos e pontos de referência? Eu espero que sim, tá bom? E agora que a professora já explicou um pouquinho o que é um trajeto e o que é um ponto de referência, vocês já assistiram um pouquinho do vídeo que eu coloquei para vocês. Então agora vamos realizar aqui a atividade do nosso livro didático. Você vai realizar aí a atividade, faça a leitura da página 31, tá bom? E realizem a atividade da página 32, da página 33, 34, 35 e 36. A página 37 é uma brincadeira que você pode fazer aí na sua casa com a sua família, tá bom? Então, realizem essa atividade e se porventura você tiver alguma dificuldade, alguma dúvida, não compreendeu alguma coisa, você pode me chamar que eu vou estar aqui no Meet para lhe atender e tirar sua dúvida, tá bom? Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!